Estamos de volta com Oportunidades, discutindo hoje a questão da crise hídrica aqui no Espírito Santo, principalmente. Eu quero mostrar uma reportagem para os nossos convidados aqui. Eu estou aqui com Antônio Sérgio Mendonça e Luiz Fernando Schettino, que são dois especialistas nesse assunto, né, em recursos hídricos. A questão da iniciativa privada que deve participar também dessa preocupação, dessa tentativa de melhorar a questão ambiental. Nós temos mais uma reportagem aí da Luciane Scarpati. Vamos ver a reportagem. Parece um estacionamento qualquer, mas este é um estacionamento verde. Aqui está instalada uma usina fotovoltaica, uma tecnologia inovadora no estado, já que utiliza a luz solar para gerar energia elétrica. Esse projeto ele corresponde a uma energia de mais ou menos 33 casas médias, e ele tem uma vida útil de mais de 30 anos. Então é como se ele conseguisse abastecer 33 residências médias com toda a energia que ela precisa durante 30 anos ou mais. O projeto, que tem o apoio do Bandes, é uma ideia da FUCAP, que visa ser a primeira instituição de ensino totalmente sustentável no Espírito Santo. Nessa crise que a humanidade vem passando hoje com relação à escassez dos recursos naturais que podem comprometer as gerações futuras, hoje são 7 bilhões, vamos chegar a 9 bilhões, né? Então, nós temos que começar a pensar ontem. Como não tem como voltar ontem, nós temos que fazer o quê? Hoje, o que dá para melhorar, para garantir que a gente não continue comprometendo e recuperar o que nós já estragamos. Mas, de fato, como esta usina funciona? São painéis, né, solares de base de silício. Ele pega a luz, transforma em energia elétrica. A energia que estiver sendo consumida pela FUCAP no momento, ela vai sendo consumida direta do sistema. O excedente que estiver sendo gerado, ele vai para a rede da Excelsa. Tem um relógio que ele contabiliza toda a energia que sai, está sendo fornecida pela FUCAP para a rede, e depois ele contabiliza tudo que entra de volta à noite, por exemplo, quando o sistema não está gerando. E ele faz um balanço, quer dizer, se esse balanço for positivo para a FUCAP não paga por essa energia. Uma tendência ecologicamente correta em todo o mundo. A economia gerada pela redução dos gastos com a energia será destinada à empresa júnior da instituição. O aluno que vem de carro, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que pagar a cota dele. Isso vai para onde? Para o bolso de nós? Não, vai para o bolso do fundo. Investir em mais projetos. E mais projetos. Aí temos que garantir a logística reversa de tudo que a gente usa. Lâmpada, papel, caneta, pincel. Vamos captar água de chuva, vamos reciclar toda a água que a gente usa. E vamos, depois desse processo aqui, nós chegamos a 100% do nosso impacto. A ideia é começar a recuperar as nascentes do Rio Santa Maria, que é o que abastece Vitória, para a gente ter esse excesso aí de 20%. É ajudar o meio ambiente e formar cidadãos mais conscientes. Esses jovens aqui serão os empreendedores do futuro, que estarão comandando a nossa nação no futuro, e eles terão uma mentalidade bem diferente da nossa, né? Porque eles já estão surgindo num outro momento e não esperando acabar a água para pensar o como resolver. Eles estão já se antecipando nesse momento e fazendo uma nova cultura, que eu acho que é por aí que a sociedade tem a oportunidade de melhorar. Com inovação, tecnologia e muito capital humano de qualidade. Um projeto como esse é importante porque estimula outros projetos na mesma direção, outros empreendedores na mesma direção, mas também se constitui numa fonte de aprendizado do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de implantação para toda a sociedade capixaba. Então nós estamos aqui comemorando essa iniciativa pela sua importância para o nosso estado. Muito bom. É um bom exemplo, né? É um projeto muito positivo e vai de encontro à questão da sustentabilidade. Um dos pontos importantes é que a gente verifica que o problema não é só a questão de disponibilidade de água, é a questão do desperdício também. Então, desperdício, e um exemplo claro foi a cidade de Nova York, que adiou em 10 anos seus investimentos da seguinte maneira: aproveitando a água de pia para dar descarga em vaso sanitário, substituindo chuveiros de alta vazão por alta pressão e assim por diante. Então, na Universidade Federal do Espírito Santo também estão sendo desenvolvidas uma série de pesquisas relacionadas com o reuso dos recursos hídricos. Não adianta você apenas tratar e jogar no curso d'água, quando você pode reutilizar esse material. Então, existem diversas pesquisas também nesse sentido de sustentabilidade. É o uso adequado da água, né, Schettino, que precisa ter.
O uso adequado e o uso da tecnologia, do conhecimento. Sim. Inclusive, eu comentei aqui, a Flórida, né, fez um trabalho fantástico, onde na época da chuva armazena água e na época da seca disponibiliza água para manter os canais funcionando, manter as atividades lá. Então, eu espero que essa crise que nós estamos passando, eu diria, a exposição da crise que veio com a seca, e o Antônio Sérgio colocou uma questão aqui e foi falado ali, nós temos que entender que essa crise, ela se tornou da forma que se tornou por um descaso de muitos anos e também por uma questão que ninguém percebe, o crescimento da população. Há 10, 15 anos atrás, talvez uma quantidade de seca dessa não significaria o que significa hoje, porque tinha muito menos gente demandando água, muito menos indústria. Né? Então, nós estamos com uma quantidade de demanda muito alta e que só vai crescer. Eu queria chamar a atenção por uma questão, que é a abertura de poços. Na hora que vem a crise, a gente quer arrumar uma solução para resolver o problema de imediato. Tem locais aí que tem poços a dezenas e dezenas de metros. Nós vamos rebaixar o lençol freático, nós vamos causar dano. Muitos condomínios fizeram isso. Já tem um problema sério no Brasil, que foi um programa chamado Provárzea, que foi feito para, teoricamente, botar várzeas para plantar e que detonou a questão de recursos hídricos no Brasil de uma forma muito grave. Então, nesse momento que nós estamos com uma crise, nós não podemos arrumar um artifício para resolver isso de forma rápida e trazer consequências futuras muito graves. E, concluindo... Só explicar essa questão dos poços artesianos, Schettino, é interessante para o telespectador entender. Quando se faz um poço artesiano, busca a água do lençol freático. Explica para o telespectador o que é essa água, de onde ela vem e para onde ela vai. Tem várias situações. Você tem água que é armazenada, tem rochas, né, que perfura lá, vai numa profundidade. Tem águas que é armazenada dentro de uma camada de solo lá e tal, e uma grande parte desses pequenos poços aí são armazenados a água de um nível que está o nível do rio, do coito, que é o chamado lençol freático que está ali. Então as pessoas vão e colocam a bomba e passam a utilizar aquilo. Se não chove, não recarrega, por isso aquelas áreas de recarga hídrica, exatamente para fazer a água correr por gravidade para ali, a gente simplesmente ajuda a baixar o nível. Por isso que em dado momento, ou por irrigação, ou por poço, ou por alguma razão, é que dá uma queda brusca de vazão, porque há uma lógica na diminuição da vazão pela evaporação, né, pelo uso, o rio correr, mas não tem uma lógica para cair isso abruptamente, a não ser por um uso ou por algum artifício indevido. Um ponto importante com relação à água subterrânea, realmente um uso indiscriminado de água subterrânea é um problema, mas a quantidade de água que nós temos no subsolo é muito maior do que a que nós temos nos rios, córregos, reservatórios, etc. Nós precisamos fazer um levantamento usando tecnologia sísmica para verificar quanto nós podemos tirar do subsolo sem causar esses problemas que o Schettino colocou. E hoje existem tecnologias que você pode verificar que a 150, 180 metros, por exemplo, você tem água em profundidade. Nós fizemos uma pesquisa junto com a Universidade Federal do Ceará, lá na região de Jaguaré, por exemplo, e hoje a Petrobras utiliza totalmente água de poços profundos, mas situados a 150 a 180 metros de profundidade. Mas nós realmente temos que tomar muito cuidado com a relação porque você pode contaminar o lençol subterrâneo. Então, tem que ser um uso disciplinado. Só para encerrar aqui minhas últimas perguntas, Antônio Sérgio, você vê uma luz no fim do túnel nisso tudo? Ou seja, uma luz não, uma água no fim do túnel? Não, eu vejo o seguinte, há esperança devido às políticas federal, estadual de recursos hídricos que foram bastante avançadas no final da década de 90. Mas o detalhe é o seguinte, os instrumentos estão sendo implementados muito lentamente. A gente espera que isso se acelere e que essa crise, aproveitando o nome do programa, crie oportunidade das pessoas repensarem a respeito da água, de que não é um bem finito e tem que ser usado com parcimônia. Esse é um grande objetivo da gente aqui também. Schettino, você vê uma água no fim do túnel aí? Olha, eu sou sempre muito otimista e eu acredito que tem aquele ditado, quando o sujeito recebe a água, é que ele aprende a nadar, né? E aqui nós estamos recebendo a falta d'água. Eu não tenho dúvida de que nós vamos caminhar numa direção certa. Agora, essa caminhar na direção certa, o que o Antônio Sérgio falou, precisa considerar o conhecimento científico, tem um custo, resolver o problema ambiental, o problema da água tem um custo econômico, custo de mudança de atitude, custo político de tomar decisões. Então, a hora é de pensar nisso de uma forma integrada, do cidadão ao governante, todo mundo tem que assumir um compromisso de mudar esse quadro.
E eu queria concluir dizendo, primeira coisa para mudar esse quadro, além de economizar, de usar as tecnologias, nós temos que plantar árvore. Plantar árvore não é difícil, é coletar semente, fazer sacolinha, associação de moradores, igrejas, sindicato. Nós temos que plantar árvores. Então, se plantarmos árvore, daqui 4, 5 anos teremos outro quadro e até ajudar no controle de pragas e doenças, numa série de coisas importantes no Estado. Ok, muito obrigado pela participação de vocês dois, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês dessem mais um recado, o último recado, as considerações finais que a gente costuma fazer aqui para os nossos telespectadores. Antônio Sérgio. Realmente a questão dessa mudança da visão a respeito da água. As pessoas pensam que a água é abundante e no momento de crise hídrica como essa é que eles terminam reconhecendo quão importante a água é para a sua vida. E nós tivemos, e o problema é o seguinte, quando ocorre uma crise, às vezes as soluções são feitas atabalhadamente, cada um por si, Deus para todos. Foi o que ocorreu no norte do estado, com todo mundo construindo uma pequena barragem, colocando irrigação. E isso agravou as secas posteriores, os problemas de seca posteriores. Então nós devemos evitar soluções, nós precisamos de soluções coletivas, não individuais. Antônio Sérgio Mendonça, muito obrigado pela sua participação. Schettino, suas últimas considerações. Eu acredito que nós estamos diante de uma mudança de paradigma, que nós vamos superar isso, mas precisa ficar de olho com muito planejamento, comunicação, educação ambiental e, principalmente, no meu entender, é preciso que se adote um plano realmente ouvindo as pessoas, discutindo com todos os segmentos, de forma a se construir um vetor onde a água e os recursos ambientais sejam prioridade independente de governo. Nós precisamos de uma política de Estado para que as águas sejam preservada e a gente tenha qualidade de vida. Mas, como eu disse, eu sou otimista, acredito que o futuro vai ser melhor, porque essa crise está mostrando que nós não temos caminho a não ser o caminho de construir sustentabilidade. Ok, Luiz Fernando Schettino, também muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado a gente fica aqui torcendo para que esse assunto, esse tema seja discutido não somente em momento de crise, mas seja discutido durante o ano todo e que os investimentos aconteçam não somente quando o problema está instalado, né? E os investimentos têm que ser constantes, porque, como o Schettino disse, a população não deixa de crescer, está crescendo a cada dia. Programa Oportunidade, mais uma vez, gente, obrigado pela participação de vocês aqui, obrigado pela audiência do telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.